Qual a origem dos 3 tipos de rocha encontrados na Terra? Como essas rochas são identificadas e quais os processos que as formam? Rochas são materiais sólidos formados por agregados de minerais, exceto em casos específicos, como as compostas por vidro vulcânico ou carvão, que se origina de matéria orgânica. É preciso lembrar, portanto, que os minerais podem cristalizar sozinhos na natureza ou como agregados nas rochas. Basicamente, as rochas e os minerais são um reflexo da composição química do material que os origina. As rochas podem ter diversas cores e variação no tamanho, forma e tipos de minerais que a compõem. Existem 3 tipos de rochas na natureza: ígneas, sedimentares e metamórficas. A seguir vamos caracterizar esses 3 tipos de rochas e entender os processos geológicos que formam cada um deles. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, se formam a partir da cristalização direta de um material chamado de magma. Mas o que é um magma? O magma é uma porção de material rochoso líquido fundido. Existem 2 tipos de rochas ígneas. Quando uma porção de magma resfria lentamente no interior da Terra, cristais muito pequenos começam a se formar e vão crescendo gradativamente enquanto o magma resfria. Em geral, quanto mais lento o resfriamento do magma, maiores os minerais que podem se formar. Essas rochas ígneas são chamadas de rochas plutônicas ou intrusivas, como granito ou gabbro. Mas quando o magma consegue chegar à superfície da Terra, por exemplo ao longo de condutos vulcânicos, ele extravasa na superfície quando é chamado de lava. A lava também resfria, porém de forma muito rápida devido ao contraste entre sua temperatura inicial no interior da Terra e a temperatura na superfície. Então o resfriamento rápido dessas rochas, chamadas de ígneas vulcânicas ou extrusivas, em geral não permite que os pequenos minerais que inicialmente se formam cresçam o suficiente para serem vistos a olho nu. Exemplos desse tipo de rocha ígnea são o riolito e o basalto. Portanto, a partir de uma olhada inicial no tamanho dos minerais ou cristais de uma rocha, dá indícios diretos sobre sua origem e classificação. Os principais minerais que formam as rochas ígneas dependem da composição química do magma inicial, mas em geral compreendem quartzo, feldspatos, micas, anfibólio, piroxênio e olivina. As rochas sedimentares se formam inicialmente a partir de sedimentos, que ocorrem na superfície da Terra como partículas soltas, como por exemplo a areia, e que são compostas por pequenos fragmentos de rocha ou minerais individuais. Essas partículas são geradas a partir de processos tanto de intemperismo, que é a fragmentação e dissolução das rochas quando expostas às condições superficiais da Terra, quanto processos de erosão, que é o transporte dessas partículas para outro local pelo vento, rios ou gelo. Neste novo local os sedimentos são então depositados em camadas, uma sobre a outra. Outra fonte de sedimentos são processos químicos por precipitação ou processos biológicos. Mas os diferentes tipos de sedimentos e rochas sedimentares deixaremos para um outro vídeo. A partir do momento que os sedimentos são gerados, temos que transformá-los em rocha sedimentar, por um processo chamado de litificação. Para que isso ocorra, é preciso compactar, ou seja, adicionar pressão sobre os sedimentos a partir da adição sucessiva de novas camadas, e cimentar ou ligar seus fragmentos individuais. A adição sucessiva dessas camadas de sedimento gera uma característica peculiar encontrada posteriormente nas rochas sedimentares, o que é chamado de acamamento. Por serem originadas de processos superficiais, as rochas sedimentares cobrem a maioria da superfície exposta da Terra e dos oceanos, sendo em geral compostas por quartzo, feldspatos e argilominerais. Finalmente, as rochas metamórficas são produzidas quando rochas ígneas, sedimentares ou outras rochas metamórficas são afetadas por condições de altas temperaturas ou pressões em zonas profundas da Terra. Esses ambientes causam mudanças na mineralogia, textura ou composição química da rocha pré-existente. As temperaturas do processo de metamorfismo ficam acima de 250 e 700 graus Celsius, sendo essa última temperatura o limite médio para a fusão de rochas, o que poderia transformá-la novamente em magma e gerar uma nova rocha ígnea. Existem 2 tipos principais de processos metamórficos. O primeiro é denominado de metamorfismo regional,
que ocorre em áreas amplas e tem relação a processos tectônicos que se desenvolvem durante a colisão de placas tectônicas e as rochas que as compõem. O resultado dessas colisões é o desenvolvimento de cadeias de montanhas, como os Himalaias. O segundo tipo é denominado de metamorfismo de contato, segundo o qual as rochas se modificam devido à proximidade com uma intrusão ígnea, já que a temperatura é muito alta nestes locais. Os minerais mais comuns em rochas metamórficas são quartzo, feldspatos, micas, anfibólios e piroxenos, os mesmos encontrados em rochas ígneas, além de outros silicatos como cianita, estaurolita e granada, entre outros. Vale a pena lembrar que, como vimos anteriormente, as rochas que compõem a crosta terrestre são continuamente recicladas, o que constitui o ciclo das rochas.